Olá! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Está começando mais um episódio especial do nosso podcast. Hoje é segunda-feira, 5 de maio de 2025, e seguimos com o estudo do trimestre. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica? Nesta lição, vamos explorar como Deus se comunica através de elementos simbólicos e como podemos interpretar corretamente essas mensagens proféticas à luz das Escrituras. O nosso tema de hoje é sangue de touros e de bodes. Antes de começarmos o estudo da lição, vamos juntos nos colocar na presença de Deus em oração, pedindo que Ele nos conduza e nos dê sabedoria para entender a Sua palavra. Bondoso Deus e Pai, ao iniciarmos o estudo da Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Ilumina nossa mente para compreendermos as verdades reveladas nos símbolos e nos sacrifícios do passado, que apontavam para o Teu Filho, Jesus Cristo. Ajuda-nos a enxergar com os olhos da fé o plano eterno da salvação e a reconhecer o valor do sacrifício feito em nosso favor. Que a mensagem desta lição fortaleça nossa confiança no Evangelho e renove em nós o compromisso de viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Hoje, vamos falar sobre um tema que, à primeira vista, pode causar certo desconforto: os sacrifícios do Antigo Testamento. Há quem olhe para esse aspecto da Bíblia e se pergunte: por que tanta dor? Por que tanto sangue? Não seria isso algo cruel? Talvez você já tenha feito essa pergunta. E sabe de uma coisa? Essa dúvida é válida. Mas há algo profundo por trás disso tudo que precisa ser compreendido com os olhos da fé. Ao olharmos para os sacrifícios que Deus ordenou ao povo de Israel, podemos sim ter a impressão de que se tratava de algo duro, até mesmo cruel. Um animal inocente sendo oferecido no altar, uma vida que se encerrava ali, diante dos olhos do adorador. Mas sabe, essa sensação de injustiça não era por acaso. Ela fazia parte da mensagem. O sacrifício era, de fato, algo doloroso. Mas essa dor tinha um propósito: nos fazer perceber o quão grave é o pecado e o quão precioso é o perdão. Cada animal que era oferecido apontava para algo, ou melhor, para alguém, muito maior. Eles simbolizavam o Cordeiro de Deus, aquele que viria ao mundo para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo. Ouça Hebreus, capítulo 10, versículos 3 a 10. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado, não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. O que os versos que acabamos de ler revelam sobre o propósito dos sacrifícios realizados pelo povo de Deus no Antigo Testamento? Se esses sacrifícios não podiam remover os pecados de forma definitiva, por que Deus os instituiu? Lá no tempo do povo de Israel, quando alguém trazia um animal para ser sacrificado, aquilo não era apenas um ritual seco, uma formalidade religiosa. Não, era um ato de fé. Uma forma real, concreta, de dizer: Senhor, eu confio no teu plano de salvação. O animal, ali, não tinha poder em si mesmo. Ele era um símbolo, um sinal visível de algo muito maior: o sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Cada cordeirinho que morria no altar era uma pequena sombra, um tipo, como dizem os estudiosos, algo que apontava para uma realidade futura, o antítipo. O cumprimento maior e mais profundo viria na cruz. Alguns até chamam esses sacrifícios de mini-profecias, como se cada um deles sussurrasse ao coração:
O Salvador virá e dará a vida por você. Agora, pensa comigo. Esses rituais, eles eram como um bilhete de viagem. Quando você compra uma passagem de ônibus ou de avião, o que você recebe? Um papel, um cartão de embarque. Ele representa a viagem, mas ainda não é a viagem em si. Você pode guardar esse bilhete na carteira, olhar para ele, mas enquanto não chega o dia do embarque, você ainda está no mesmo lugar. É só quando entra no veículo, quando a jornada começa de verdade, que o papel já cumpriu sua função. Foi assim com os sacrifícios. Eles eram a passagem, mas a cruz foi o embarque. Mas veja bem, todos esses rituais não tinham fim em si mesmos. Eles apontavam para algo maior. Apontavam para alguém. Cada sacrifício era uma sombra do que viria, uma espécie de promessa em forma de ritual. Mas, quando Jesus morreu naquela cruz, tudo isso encontrou o seu verdadeiro sentido. Foi naquele instante, naquele exato momento de entrega, que o que era símbolo se tornou realidade. O Evangelho de Marcos nos conta o que aconteceu. Está escrito: então o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Marcos, capítulo 15, versículo 38. Que cena impressionante! O véu que separava o lugar santíssimo, o espaço mais sagrado do templo, foi rasgado de cima a baixo. E veja, não foi de baixo para cima, como se alguém tivesse feito aquilo. Foi de cima para baixo. Foi Deus dizendo: agora vocês têm acesso direto a mim. A morte de Jesus não só cumpriu as promessas feitas lá atrás, ela encerrou aquele antigo sistema. Os sacrifícios já não eram mais necessários. O Cordeiro verdadeiro havia sido oferecido. E ele não só morreu, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Tudo aquilo que antes era símbolo, figura, ritual, se tornou desnecessário, porque o plano de redenção havia sido plenamente realizado. Hoje meditaremos sobre um profundo e eterno tema: o plano da salvação, revelado por Deus desde os tempos mais antigos até os nossos dias. Nosso ponto de partida será uma citação poderosa de Ellen White, publicada na revista The Bible Echo, no dia 15 de julho de 1893. Escute com atenção. O plano de salvar pecadores somente por meio de Cristo era o mesmo nos dias de Adão, Noé, Abraão e em todas as gerações sucessivas que viveram antes do advento de Cristo. Esse plano é o mesmo em nossos dias. Patriarcas, profetas e mártires, desde o justo Abel, anelavam um Salvador vindouro e mostraram sua fé nele por meio de sacrifícios e ofertas. O sacrifício de animais prenunciava da oferta sem pecado do querido Filho de Deus e apontava para sua morte na cruz. Na crucifixação, o tipo encontrou o antítipo e o sistema típico cessou. Desde o Éden, Deus revelou seu amor por meio de um plano eterno e imutável: salvar a humanidade caída unicamente por meio de Cristo. Esse plano não foi uma resposta de emergência ao pecado de Adão e Eva, mas sim um propósito eterno, conforme nos diz a Escritura, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. O plano da salvação era o mesmo nos dias de Adão, Noé, Abraão e continua o mesmo para nós hoje. Jesus Cristo é o centro da esperança humana em todas as eras. A citação de Ellen White destaca que patriarcas, profetas e mártires, como Abel, viviam na esperança de um Salvador. Eles não conheciam ainda o nome de Jesus, mas criam em um Redentor vindouro, revelado nas promessas de Deus. A fé deles se expressava através dos sacrifícios e ofertas, que apontavam para o sacrifício do Filho de Deus. Esses rituais, longe de serem apenas formas cerimoniais, eram ensinos visuais do Evangelho, uma pregação silenciosa, mas poderosa da cruz. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Cada cordeiro sacrificado representava o Messias inocente, o Cordeiro de Deus, que um dia derramaria seu sangue por nós. Quando Cristo foi crucificado, o tipo encontrou o antítipo. O que era apenas sombra se encontrou com a realidade. A morte de Cristo foi o clímax do plano divino.
o ponto central da história humana. Na cruz, cessou o sistema típico. Os sacrifícios cerimoniais já não eram mais necessários, pois o verdadeiro Cordeiro fora oferecido. Querido irmãos, o plano de salvação é um testemunho do amor imensurável de Deus por nós. Não há outro meio de salvação, senão por meio de Jesus Cristo. Desde o justo Abel até os mártires da fé, todos foram salvos pela mesma graça, pela mesma esperança. Hoje, temos a vantagem de olhar para trás e ver o sacrifício de Cristo consumado. Mas isso nos dá maior responsabilidade: viver à altura dessa graça, anunciando ao mundo que há esperança, que há perdão e que Jesus voltará em breve. Jesus é suficiente. Ele é o centro de tudo. Não precisamos mais de rituais para encontrar o perdão ou o favor de Deus. Basta olharmos para a cruz e confiarmos naquele que entregou tudo por nós. O véu foi rasgado. O caminho está aberto. E o convite permanece. Venha, aproxime-se com confiança do trono da graça. Que essa verdade preencha o seu coração hoje. E que você se lembre sempre: em Cristo, temos acesso direto ao Pai. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. No próximo encontro, vamos explorar o tema, o Cordeiro Pascal. Reserve um momento especial para ouvir e refletir. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo episódio. Maranata, o Senhor logo vem!